Na primeira leitura de hoje, nós temos o relato da vocação de Gedeão, que é um dos juízes. Nós estamos lendo o livro dos juízes. É um daqueles líderes que Deus suscitava para conduzir o seu povo nas batalhas, para defender a terra prometida dos invasores. A organização do povo de Deus naquela época era tribal. Só depois, com Davi, na monarquia, é que eles serão um reino, eles terão uma capital. Nessa época as tribos estavam divididas, elas dividiram o território e a organização era tribal. Havia muitos invasores, essa região sempre foi muito disputada. Eram tempos difíceis, de guerras. Como nós dissemos ontem, havia muita idolatria. E Gedeão é chamado por Deus para liderar o seu povo, para expulsar os madianitas, os invasores madianitas. E como é comum nesses relatos de vocação, Gedeão reconhece a sua pequenez, a sua incapacidade. Ele não se acha capaz de realizar essa tarefa. Então ele pede um sinal. Deus mostra que é Ele mesmo quem o chama. Por isso, Gedeão constrói um altar e o chama de "O Senhor é paz". Eles estavam em conflito, ameaçados, sendo invadidos, e ele diz: "O Senhor é paz". E nesse diálogo de Gedeão com o Senhor, ele diz: lá no passado, o Senhor auxiliava o seu povo. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Eles ouviam aquelas histórias do passado e se perguntavam: naquela época o Senhor conduzia o seu povo, realizava prodígios, e agora? Então Deus diz para ele: vai, eu te envio, livre Israel das mãos dos madianitas. Nós olhamos para a vida dos santos, para as vidas dos santos, e podemos nos questionar também como Deus agia assim nas vidas deles. Também nós somos chamados à santidade, apesar da nossa pequenez, e Deus escolhe Gedeão justamente que se sentia incapaz, indigno, pequeno, mas Deus o chama por causa da sua disponibilidade, da sua fidelidade, da sua prontidão. E da mesma maneira, Ele nos chama também. Nos chama a realizarmos na nossa vida o seu plano, a sua vontade. Ontem o Evangelho relatava o encontro de Jesus com o jovem rico que vai embora triste porque não foi capaz de se desapegar de suas riquezas, não foi capaz de vender tudo para seguir Jesus. Então agora Jesus comenta, depois
que o jovem rico vai embora, que as riquezas são uma cilada, que as riquezas são um perigo, uma armadilha, porque é muito fácil prender a elas o coração. E Jesus por isso mesmo diz que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Para entrar no céu é preciso ter um coração pobre. Pedro, diante disso, diz: nós deixamos tudo. O jovem rico não deixou, mas nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa nós teremos? E Jesus promete então para eles a vida eterna, uma participação na sua glória, no seu reinado, para aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. E Jesus ainda diz que para os homens isso é impossível. Quando eles dizem, então quem pode ser salvo? Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque de fato a salvação é dom gratuito de Deus. Nós não podemos obter a salvação, nós temos que receber a salvação de Deus, que é um dom. Abrindo o nosso coração, abrindo as nossas mãos para fazermos a vontade de Deus. Os santos puderam fazer a vontade de Deus, Deus pôde usá-los como instrumento por causa desse desapego, desse coração pobre, humilde, desapegado. Então peçamos a Jesus que também, Ele que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, nos ajude também a abrir a nossa mão. A capacidade de renunciar é a capacidade de ter. Se alguém está com as mãos cheias, não consegue receber aquilo que Deus quer lhe dar. É preciso abrir as mãos, renunciar aquilo que nós temos para podermos receber aquilo que Deus quer nos dar. Jesus nos dê a graça de segui-lo, de que o nosso coração não se prenda, para podermos receber aquilo que Ele quer nos dar. Amém.